Câmara Municipal de Piracicaba, Parlamento Aberto, Câmara Inclusiva, Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência apresentam... O Chico era incansável, ele não parava de trabalhar. O Chico é a própria contribuição do movimento da pessoa com deficiência. Ele é história, e a história nunca se apaga. Ela vive e ela vai permear para sempre. O Chico deixou um legado muito grande para a inclusão. E se hoje a gente tem muito avanço na legislação brasileira e nas atitudes, deve-se muito também ao Chico. Chico Pirata, vida e luta pela pessoa com deficiência. Conheci o Chico em 1973, mas eu paquerava ele desde 1969. Eu achava ele lindo quando ele passava, então sempre na hora do nosso intervalo eu saía lá fora e via ele passando e achava ele maravilhoso. Foi assim que eu conheci o Chico, mas eu não sabia quem ele era, o que ele fazia, como ele era. Eu só achava ele muito lindo. E assim me encantou. Nós casamos numa quarta-feira, às 8 horas da noite. Não teve festa e a igreja lotou. Tem umas 800 pessoas no meu casamento. Começou às 8, às 11h30 eu ainda estava recebendo os cumprimentos. Todo mundo conhecia Chico Pirata. Como o Chico ficou sequelado da poliomielite, esse ombro esquerdo dele caiu. E o pé dele também era virado. Ele estava estudando Dom Bosco essa época. E daí todo mundo, nossa Chico, você parece um anjinho. Até que um dia o professor disse que ia explicar o que era uma descrição e se alguém na sala tinha alguma coisa a dizer. E um amigo dele levantou a mão e falou, eu tenho, professor, eu vou falar. E subiu. Ele falou assim, desse dia em diante, nós não vamos mais chamar o nosso amigo Chico Serignoni de bracinho de anjo, porque não cola. O nome que vai colar para ele vai ser Chico Pirata, porque ele parece mais um pirata do que um bracinho de anjo. E ali nasceu o Chico Pirata. Olha, aqui a gente vai passar, é uma casa inteirinha adaptada, né? Com rampa, que a cadeira de roda não tem problema nenhum, anda o terreno inteiro. Era um negócio que ele gostava muito da natureza, ele era agrônomo, né? Depois ele foi delegado estadual do IBDF, era muito enraizado a natureza nele, né? E aí o Chico, então, em 81, começou a promover a pessoa com deficiência, né? Sendo ele também uma pessoa com deficiência. Eu conheci o Chico, eu lembro até o dia 26 de março de 1981. Teve um grande encontro de pessoas com deficiência da FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, em São Paulo. E lá eu conheci um monte de gente, e entre eles a família do Chico. Ele tinha grande contribuição na parte dos conselhos municipais, conselho estadual, depois na parte das políticas públicas, de ajudar a elaborar políticas públicas que pudesse depois chegar na instituição política. O Chico Pirata é uma pessoa que ele sempre esteve aberta a conversas, a diálogo, né? Quando nós iniciamos aqui o processo de um projeto Câmara Inclusiva, que é o recebimento aqui que pessoas com deficiência comecem a vir à casa, comecem a participar do dia a dia da Câmara Municipal, nós deparamos que a Câmara não tinha acessibilidade. Nós também não sabíamos como conduzir isso, o que era necessário fazer para receber essas pessoas com algum tipo de deficiência. Foi aí que chamamos o Chico Pirata. E ele veio para casa, andou pela casa, viu o que estava acontecendo na Câmara e ele fez várias sugestões. Indicou o caminho que nós tínhamos a percorrer para que pudéssemos receber esse grupo de pessoas. O Chico Pirata foi uma pessoa muito importante para a gestão administrativa da casa, para mim enquanto presidente dessa casa, para o Poder Legislativo como um todo e principalmente para as pessoas com deficiência que passaram a ter acesso a essa casa. Então esse é um momento marcante para a Câmara Municipal de Piracicaba, para mim enquanto presidente, de ter podido contar na época
com a pessoa do Chico Pirata, nosso amigo que sempre esteve disposto a colaborar, a ajudar. Nós tivemos um bom tempo aí de luta juntos, né? É lógico que a luta do Chico é de mais de 30 anos para a inclusão da pessoa com deficiência, para tirar a pessoa com deficiência da invisibilidade nas políticas públicas, né? Naquela época nós éramos o etc. Era pior do que ser invisível. Nós não existíamos em documento, não existíamos em lei, não existíamos em lugar nenhum. Nós já não somos tão invisíveis, nós já somos 45 milhões aqui no Brasil e, portanto, nós temos a nossa participação. Ele tinha um poder de síntese muito grande, tá? Então ele pegava todas as contribuições na medida que estavam as pessoas falando, sugerindo e tal, e ele sintetizava na formatação de um documento. Ajudou muito também na época da Constituição, né? Tanto na elaboração da Constituição Federal, que aí não foi só da FCD, não foi só do Chico, não foi só nossa, mas deu grande contribuição. As pessoas sempre tiveram muita admiração pelo Chico, porque ele não contava história, ele era a história. Isso faz toda a diferença, né? Quando você vive com o protagonista da história, aquele que fez aquela lei, aquele que ajudou a construir, aquele que disseminou a inclusão e a acessibilidade não só no Brasil, mas como no mundo, então as pessoas todas admiravam a força, o ímpeto, a firmeza dele, a clareza das informações e de tudo que ele tinha para passar. Quando eu entrei no CONDEF, ele já fazia parte do CONDEF e eu conheci lá e desde então já o admirava porque a gente percebia, né, a capacidade dele, o desprendimento dele de fazer parte aí desse movimento da luta da pessoa com deficiência. A contribuição do Chico é imensa, não só nacionalmente, né? Porque a luta dele, ele participou de muitos eventos internacionais, escreveu livros, então você vai lá no Memorial da Inclusão, tem a foto dele lá junto com as pessoas que mais lutaram pela inclusão social da pessoa com deficiência. Então a contribuição dele extrapola aqui o município, né? Ajudava também muito pessoalmente, mas a contribuição do Chico, seja para a FCD aqui no Brasil, seja no exterior, contribuiu muito assim no aspecto humano e muito no aspecto político. Tudo que eu sei hoje foi que eu aprendi com o Chico. E eu trago ele sempre comigo, ele sempre vai estar comigo. Enquanto eu puder e tiver forças para continuar também lutando nesse movimento, buscando, né, sempre essa inclusão, sempre essa igualdade social da pessoa com deficiência, tudo que eu fizer e tudo que eu faço vai ser me baseando nos ensinamentos dele e vai estar sempre junto comigo nessa minha luta e vai ser sempre por ele. Ele morreu presidente do Conselho Estadual de Assuntos das Pessoas com Deficiência. A Letícia ficou no lugar dele. Todos os dias tem sido um desafio, não é fácil. É como se o meu super-herói estivesse lá e eu tivesse que fazer aquilo que ele fazia, só que com nenhuma bagagem, vamos dizer assim, ou pouca bagagem. Ele tinha muita bagagem. A ele, meu amigo, saudade, mas eu sei que você está sempre aqui comigo. E além de tudo, ele era o amor da minha vida. E Uma pessoa carinhosa, de risada fácil, idealista e com objetivo. Uma pessoa que sabia de onde veio, para onde eu vou e o que eu quero. A luta vai continuar. Chico Pirata sempre será lembrado como um dos maiores ativistas pelos direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Homenagem da Câmara Municipal de Piracicaba e do CONDEF pelo Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.